Bem, tá, o áudio está tranquilo? Tá tranquilo. Beleza. Vou começar só falando uma coisa que eu costumo falar quando eu estou em aula, que a gente está vivendo esse contexto de ensino remoto à distância e, para mim, a cultura do ensino remoto à distância é o carro do ovo passar enquanto a gente está apresentando. Então, se acontecer, porventura, de ter algum barulho externo, eu já peço desculpa de adiantado. Bom, hoje eu queria conversar com vocês um pouco, né, sobre a liderança em sala de aula e trouxe esse título um tanto inusitado, que eu acho que, enquanto a Gabi estava lendo o título ali, ela até esboçou um sorriso, né, para falar do ciclo biogeoquímico do mercúrio. E algumas pessoas vivenciaram essa experiência comigo, e eu quero primeiro me apresentar e depois contar uma história para vocês, tá bom? Vamos lá, então. Meu nome é Gustavo, eu sou bacharel em Química pelo UFMG e atualmente sou licenciando em Química, né? Na área do bacharel em Química hoje eu atuo como químico analítico e na parte da licenciatura em Química eu estou pesquisando natureza da ciência e liderança em sala de aula e também estou cursando algumas disciplinas aí da especialização em divulgação científica, onde o meu foco majoritário é encontrar uma resposta para o que é ciência. Em resumo, isso quer dizer que eu gosto de duas coisas. A primeira é contar caso, e a segunda é estudar coisas que, ao meu ver, de alguma forma são polêmicas, tá? Bom, eu queria começar contando esse caso para vocês hoje, apresentando as personagens que são de interesse para gente, que no caso são dois indígenas, que é o Iberê e a Anitta. O que acontece é que a aldeia de Iberê e Anitta, que se encontra próxima a um curso de água, recentemente foi diagnosticado com um excesso de mercúrio nas águas. E, bom, isso poderia ser uma história real, mas não é. Essa história ela foi criada por duas pesquisadoras maravilhosas da UFMG, que é a Roberta Correia, que é a professora de Educação em Química pelo Departamento de Química na UFMG, a Beatriz Eliseu, que não é minha irmã, se vocês olharem o Eliseu é escrito diferente, que ela é licenciada em Química pela UFMG e fez a iniciação científica com a Roberta. E elas fizeram um estudo de casos sociocientíficos para que, dessa forma, elas pudessem, com os alunos, trabalhar algumas questões do lado, tanto sócio quanto científico, juntando essas duas coisas por meio do ensino de química. O que, por si só, é uma coisa assim muito maravilhosa. Elas são as verdadeiras atoras, né, autoras dessa palestra que me fizeram dar esse start no que eu venho estudando e no que eu venho pesquisando. Essa história ela não seria completa se eu não trouxesse outros quatro personagens, né? Que foram as pessoas que, no semestre passado, cursaram a disciplina de resolução de casos sociocientíficos comigo. E a gente resolveu, além desse caso da Anitta e do Iberê, a gente resolveu outros dois casos sociocientíficos. À medida que a gente foi desenvolvendo esses casos, eu fiquei muito orgulhoso, porque o grupo era um grupo bem diverso. A gente tinha duas áreas do conhecimento, né? Então, tanto a biologia quanto a química. E, de uma forma geral, como a gente já tinha um pouco desse background na divulgação científica, a gente já tinha um pouco esse start, né? Esse input para pensar na divulgação científica, na resolução do caso sociocientífico, como não sendo só um fator que o cientista vai atuar. E a gente foi muito bem orientado pelos professores da disciplina, que foi a Roberta, e o Fábio, que vocês conheceram hoje mais cedo na primeira palestra, na segunda palestra do dia, né, falando de RPG. Então, o Fábio aí, muito talentoso, além de RPG, ele também ministrou essa disciplina para a gente. E uma coisa aconteceu, que aí vai entrar o grande vilão dessa história e o ponto focal dessa palestra, que é o ciclo biogeoquímico do mercúrio. O que acontece é que, durante a nossa pesquisa, a gente descobriu que, indiferentemente da hidrelétrica, que colaborava com a contaminação
do mercúrio nas águas, a gente também tinha um ciclo natural que fazia com que a água ficasse rica em mercúrio em períodos de cheia, na região do solo amazônico. E a gente começou uma discussão muito grande, porque a gente começou a tentar identificar se o ciclo biogeoquímico do mercúrio era responsável pelo problema que a aldeia do Iberê e da Anitta estava passando. Ou seja, para além da potencialização da hidrelétrica dessa contaminação, essa contaminação ela é estacional. Então, o ciclo biogeoquímico pode ser um culpado ou não desse problema. E nesse momento, a gente teve que voltar atrás e entender que o que a gente estava fazendo ali, a despeito de toda a discussão, de todo o problema que a gente teve, a gente precisava repensar as nossas relações enquanto pessoas no grupo. Eu gosto de falar, eu gosto de contar caso, então acabou que por muitas das vezes eu assumi esse papel de liderança. E em contrapartida a gente tinha, por exemplo, o Felipe, que era uma pessoa que sempre estava escutando muito e às vezes ele não se posicionava tanto. Naquele momento eu percebi que se eu continuasse tentando ter a liderança daquele grupo com uma opinião tão forte, talvez a gente tivesse um problema muito grande. E naquele momento a gente teve que entender que esse cargo de liderança, essas habilidades de liderança que foram tratadas de forma conjunta a esse problema, talvez até sem querer, aí eu acho que isso é uma coisa que depois o Fábio e a Roberta podem contar para a gente, se tinha a intenção da gente tentar trabalhar essas soft skills, essas habilidades de liderança, a despeito do caso sociocientífico em si. Nesse momento eu tive que abrir mão e o Felipe ele se mostrou um excelente líder da própria forma, né, da própria maneira dele de conduzir essa situação. Então a conversa hoje é um pouco isso. Eu trouxe algumas perguntas porque eu não quero esgotar esse tópico, não dá para esgotar esse tópico. E eu queria muito que vocês pensassem e vocês, dentro do contexto de vocês, chegassem às próprias conclusões, os próprios raciocínios sobre algumas perguntas que eu vou fazer para vocês. A primeira delas é, o que é liderança? A gente consegue falar de uma liderança única? Ou será que cada pessoa, ao seu modo, vai exercer a liderança de uma forma diferente? Transportando para um cenário de sala de aula, um aluno pode ter um personagem de algum desenho animado como uma referência de liderança, que pode ser diferente da minha, que vou ter como referência de liderança uma orientadora que eu tive na minha graduação, por exemplo. Então, essa concepção de liderança, ela já é uma coisa muito distinta e que vai mudar para onde a gente vai. Então, a minha pergunta para vocês agora é, se a gente quiser discutir, quiser levar isso à frente, a minha pergunta é, o que é liderança? Essa é a primeira pergunta aí para vocês. Segunda pergunta é, diante desse contexto, professores em sala de aula, professoras e professores, são líderes? E a terceira é, um professor, ele pode assumir o papel, ele deve assumir esse papel de conversar sobre liderança na sala de aula? Eu acho que muitos de vocês vão ter opiniões diferentes, muitas delas vão vir da realidade de vocês, que vocês vivem dentro da sala de aula, mas uma coisa que eu também descobri nessa disciplina da Roberta é que muitas das vezes, sobretudo a universidade, não vem preparando nós que estamos nos cursos de ciências básicas para atuar como profissionais. Muitas das vezes porque a gente não ouve falar de liderança ou dessas habilidades que estão relacionadas à liderança. Então, como eu posso ser um liderado se eu não conheço essas habilidades? Então, talvez seja uma coisa importante da gente estar pensando. E aí, o meu background, a minha história, ela envolve alguns congressos de liderança pelos quais eu passei. E eu queria trazer alguns pontapés para a gente começar a fomentar e discutir essa questão. A primeira delas é que a gente vai parar de falar de líder e a gente vai começar a falar de um cargo de liderança.
de repente, se a gente tira todo esse peso da palavra líder, a gente vai começar a conseguir colocar pessoas que não se sentem bem nessa posição como líder, que é o caso do Felipe, que ele teve que superar uma dificuldade pessoal dele para que no momento que o grupo estivesse precisando, ele fosse o nosso ator central para resolver esse problema e a gente não ter problemas pessoais maiores. Então, a gente resolveu o caso sociocientífico e manteve a amizade. E aqui são alguns dos termos que normalmente a gente vê sendo atribuídos aos cargos de liderança mais atuais. Então, um cargo de liderança é gerir pessoas, é auxiliar na divisão de tarefas, é falar de diversidade, protagonismo, e esse cargo de liderança, ele é rotativo. Eu não posso pedir para que uma pessoa sempre seja a única líder. A gente precisa desenvolver isso em pessoas diferentes para que a gente tenha resultados diferentes. Então, a gente está falando de oportunidade. Então, nesse contexto, o professor é essa pessoa que dá oportunidade para os alunos, tá? Gustavo, você está num evento de divulgação científica. O que isso tudo tem a ver com divulgação científica? Bom, quando a gente fala de divulgação científica, a gente tem que pensar, quem que é o público? Com quem que eu estou conversando? Eu tenho que pensar em como eu estou falando com essas pessoas. Qual que é a textualidade que eu tenho à disposição? Aqui eu queria fazer um breve elogio ao potencial biótico, porque trouxe para a gente as intérpretes de Libra. Tanto a Railane quanto a Luciana estão aí fazendo esse trabalho excepcional, que estão aumentando a nossa textualidade. Então, mais pessoas podem estar acompanhando o evento e discutir com a gente o que é liderança. Porque, com certeza, uma pessoa surda tem uma ideia diferente do que é liderança do que nós. Assim como recortes sociais diferentes vão ter essa ideia diferente, assim como pessoas diferentes vão ter essa ideia diferente. E aqui, para mim, entra o que seria o nosso ponto focal, que é o conteúdo. Então, eu posso falar de liderança de uma forma, eu posso falar de divulgação científica de uma forma, de um conteúdo, que seja o mesmo que o potencial biótico está falando. Mas o meu vai ser sobre a ótica da química, enquanto elas têm mais expertise na área da biologia. Então, o mesmo conteúdo gera materiais de divulgação científica diferente, de acordo com o público que eu consigo alcançar e com a textualidade que eu consigo usar. Tá? E aí, eu queria trabalhar mais com vocês hoje essa bolinha do o quê, né? A gente precisa pensar se esse conteúdo que a gente está falando, ele vem de uma forma adequada e também sobre o que eu tenho que falar para alcançar o público desejado. Isso quer dizer que eu preciso buscar a ideia de representatividade. E esse tema da liderança, ele é tão cheio, mas tão cheio, que à medida que eu assisti às outras palestras hoje, eu percebi que todos eles, à sua forma, trouxeram a questão de representatividade, de diversidade, e isso, com certeza, muda muito a minha fala hoje aqui para vocês. Porque, inclusive, se a gente para e pensa nessa questão da diversidade, olha que interessante. A gente tem um pesquisador, um psicólogo, que ele é muito bombardeado hoje pelas ideias dele, porque ele fez uma teoria da motivação humana e ele se chama Maslow. O Maslow, ele postulou 5 necessidades que a gente teria. Então, a gente vai primeiro cuidar das nossas necessidades fisiológicas. Depois que eu, indivíduo, estiver alimentado, por exemplo, eu consigo começar a pensar a minha ideia de segurança. Eu consigo pensar a ideia de interatividade social. Eu consigo pensar na minha realização pessoal e na minha autoestima. O problema de Maslow é que ele foi adaptado por muitos autores e esses autores eles tentaram fazer uma representação gráfica para o que o Maslow falava. Só que o Maslow mesmo ele nunca falou que, por exemplo, a realização pessoal era a última das coisas que a gente ia ter. Então, às vezes, a gente encontra necessidades fisiológicas que não estão cumpridas
mas a gente precisa dar o acesso àquela população. Então, quando eu estou numa escola pública de periferia, por mais que aquele aluno ele não tenha o que se alimentar e a única refeição do dia seja, de fato, a merenda na escola, a gente precisa, de alguma forma, tentar mostrar para ele que ele pode ocupar esse cargo de liderança, porque essas necessidades, elas não são hierarquizadas, e a gente precisa dar voz para essa representação. E aí, esse é o grande problema da teoria do Maslow hoje, que é conhecida como essa pirâmide. Mas se a gente para e pensa não numa hierarquia, mas numa categorização das nossas necessidades, a gente começa a pensar a liderança de uma forma diferente em sala de aula, que é dar essa oportunidade para os nossos alunos. Inclusive, essa questão da diversidade, estou trazendo aqui para vocês hoje 2 reportagens da Nature, que está trazendo e mostrando para a gente por que um grupo de pesquisa ele se beneficia não só daquela figura padrão do cientista, o homem branco, velho, heterossexual, mas sim que a gente precisa promover essa diferença, porque cada pessoa vai pensar naquele problema de uma ótica diferente. Então, é um pouco isso que a gente está pensando aí. E aí, só para a gente concluir, eu queria trazer alguns pontos, né, algumas coisas para a gente pensar. Primeira coisa, eu, enquanto professor, né, como que eu posso começar pensando nisso? Acho que a primeira coisa é a gente escolher um foco de atuação. Eu ter um objetivo principal na hora de trabalhar a liderança com os meus alunos. Eu estou falando de tarefas de sala, por exemplo, no colégio que eu estudava, a gente era dividido. Então, tinha um aluno que era responsável de anotar a data da prova, tinha um aluno que era responsável de limpar o quadro, e essa divisão de tarefas não era feita pelos professores, eram feitas por nós mesmos. Eu posso trabalhar a liderança usando um caso sociocientífico. Eu posso trabalhar a liderança fazendo um júri simulado, no qual as partes do júri vão se reunir e vão tentar chegar num consenso para defender o ponto deles. Posso pensar em coisas que a gente viu hoje, né? A gente pode pensar num RPG, a gente pode pensar no cultivo de uma horta, acho que muitos aqui são da biologia, né? Então, se a gente tem uma plantinha para cuidar na sala, e se os alunos têm que chegar num consenso de qual é a melhor forma de cuidar da plantinha, a gente está permitindo que eles, enquanto grupo, desenvolvam essas habilidades, e a gente precisa pensar no nosso público. Eu estou falando com qual nível de ensino? É escola pública ou é privada? Eu estou falando do EJA? Qual que é a classe social? Eu estou falando no turno da manhã, no turno da noite, então eu tenho que adequar, que foi o que o Fábio falou muito bem hoje. Quando eu escolho um assunto para o RPG, eu preciso pensar em quem é o público que vai receber aquilo. E talvez aqui entre o maior gargalo, que é a gente fazer acordos e combinados da forma mais clara possível. O que eu espero por meio daquela atividade? Vamos alinhar as expectativas. Eu, professor, espero isso. Alunos, vocês estão de acordo com isso? A gente pode trabalhar nessa linha? E deixe isso sempre registrado para consulta. O que é combinado não sai caro para ninguém. Então, se a gente tem esse registro, a gente certamente vai conseguir ter objetivos mais claros e conseguir motivar os alunos e conseguir a colaboração deles. Outra coisa, qual que seria o papel do professor, então, na mediação de uma atividade desse tipo? Primeiro, alunos e professores têm lideranças diferentes. Não significa que, por eu estar dando a liderança para os alunos, o professor perde esse papel de liderança. Então, eu preciso parar e fazer uma autocrítica. A liderança que eu estou exercendo permite que isso aconteça? O professor ele vai exercer esse papel de mediador, né? Então, essa questão da autocrítica que a gente já conversou. E eu preciso também fazer um acompanhamento e identificar pontos nos quais eu posso conversar com os alunos. Então, a Roberta e o Fábio faziam isso muito bem. Eles chamavam a gente para conversar e falavam assim, olha, eu estou acompanhando o trabalho de vocês de perto e eu identifiquei esse ponto. Vamos conversar sobre ele? Então, isso é uma coisa que a gente pode fazer enquanto exercendo a liderança. E, por fim, né, como que eu vou começar a instruir esse aluno? Né? Se o professor ele tem esse papel mediador e ele nunca teve alguém que falasse de liderança com ele, o que a gente pode pensar? Primeira coisa, sempre lembre o aluno que o líder não é aquele que vai fazer tudo, mas também não é aquele que faz nada. Ele vai ter que lidar com tarefas mais gerenciais, administrativas, muitas das vezes gerir
e garantir que as tarefas sejam cumpridas. Lembrem sempre de fazer a rotatividade. Pessoas diferentes exercem liderança diferente, e isso vai ser uma coisa positiva para as aulas de vocês. Delegar as tarefas de maneira natural, então deixar o aluno, né, ali falar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e manter um ritmo de trabalho de cada um, sobretudo se for um trabalho extra classe, né, se a gente não estiver falando de uma abordagem muito conteudista. E por fim, enquanto líder, a gente precisa conseguir a colaboração das outras pessoas. Se eu não tenho colaboração, eu não consigo exercer liderança. Então, o professor ele pode atuar direto nesse papel mediador para conseguir a colaboração dos outros alunos para com o colega que está exercendo aquele trabalho. E aí, eu quero fazer 2 perguntas provocatórias aí para vocês no final, porque nessa palestra eu não recebo perguntas, eu faço as perguntas. É brincadeira, a gente recebe as perguntas sim, mas eu provavelmente não vou ter todas as respostas que vocês estão esperando. A gente vai ter que... Isso é um diálogo, não é uma pergunta, tá? Mas a pergunta para vocês, a primeira delas é: podemos falar de habilidade de liderança no ensino de ciência? Isso é uma coisa. E a segunda coisa que eu tenho para perguntar para vocês é: gente, o bendito do ciclo geoquímico, ele é causador do problema da Amazônia ou não? Eu não cheguei numa conclusão até hoje disso. Queria agradecer vocês pela presença. Vou deixar aqui as minhas redes sociais para vocês. O meu Instagram ele é pessoal, ele tem mais conteúdo divertido e coisas que eu faço no meu dia a dia, mas no LinkedIn eu estou fazendo um trabalho para que a gente comece, de fato, a conversar e abrir esse diálogo sobre liderança na sala de aula. Então, todo mundo que tiver um LinkedIn, me procura lá. O pessoal do Potencial Biótico vai mandar o link aí para vocês na descrição. E lá, nessas próximas semanas, eu espero fomentar essas discussões, e eu acho que certamente todo mundo que puder contribuir, puder ir lá deixar a própria visão, experiências, vivências, vai ajudar demais. Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela paciência, e agradecer também o Potencial Biótico por esse espaço. A gente agradece, Gustavo. Eu queria dizer assim, que essa coisa da liderança, né, é muito importante a gente, exatamente o que você falou, entender o perfil de cada aluno para poder tentar adaptar isso ao aluno, né, porque cada um deles vão trabalhar aí a liderança de uma forma diferente. E aí aqui a gente tem vários comentários sobre o que é ser líder, né, a liderança para as pessoas. Eu vou compartilhar aqui alguns. Da Isabelle primeiro. Deixa eu só mudar aqui a disposição. Isso, eu ia falar isso agora com que você. Aí, só um minutinho, gente, que eu vou mudar aqui para intérprete ficar em cima. Talvez se me tirar da sala e colocar de novo, ela sobe, Gabi. Beleza. Perfeito. Deixa eu me tirar e voltar. Ah, não mudou não, mas enfim. Você tá com uma parte técnica, você vai ficar nesse lugarzinho sempre. Tá bom, então. Tá ótimo. Então, liderança para mim é alguém que consegue enxergar habilidades nos liderados e incentivá-los para alcançar determinado objetivo. Esse aí foi o comentário da Isabelle. Só um comentário sobre isso aí que a Isabelle falou. Essa é uma palestra que foi adaptada para o contexto de sala de aula, né, gente? Mas eu tenho também algumas que a gente vai falar, porque o treinamento que eu recebi foi de liderança nas áreas científicas. E quando a gente fala de liderança nas áreas científicas, uma coisa que eu gosto muito de trazer é o líder como a pessoa que guia uma equipe para esse objetivo. Então, isso completa muito bem minha fala. Obrigado, Isabelle. Ótimo. A gente tem aqui alguns outros comentários falando sobre a questão da liderança, né? Tá todo mundo falando que foi a Juliana Badari comentou aqui. Ela é, inclusive, do Potencial, comentou: obrigada, Gustavo, pela palestra. O Richard também comentou: massa demais. A gente tem muitos comentários aqui incríveis. Muito boa a palestra. A liderança é fundamental, de fato. Parabéns. A gente tem um comentário aqui. Vocês têm ideia como... Não, todos os comentários aqui só estão elogiando mesmo a palestra, comentando, né? O que é ser líder para eles. Gente, vocês têm alguma pergunta específica para a apresentação do Gustavo? Que é uma pergunta do Fábio. Vamos chamar de clubista daqui a pouco.
Em uma sala de aula, como você acredita que podemos incentivar alunos menos participativos a desenvolver esse perfil de liderança? Eu acho que a gente precisa primeiro entender o que é isso, o que a gente chama de menos participativo. Sei lá, eu era um aluno que gostava de sentar na frente do professor, por exemplo, e conversava a aula inteira. No RE, adoro abrir o microfone para falar nas salas, porque acho que uma das piores experiências que tem é conversar com as paredes dando aula. Então, para mim, o sistema educacional que a gente tem hoje faz com que eu seja considerado um aluno participativo. Mas se a gente for pensar num contexto de talvez ter que tomar a liderança para escrever um texto ou por comunicação mais escrita, eu não tenho essa característica de liderança. Então acabou que eu tive uma sorte de adequar a essa representatividade, essa participação no que é considerado participação. Então eu acho que é função do professor, e é uma coisa que eu venho vendo muito isso na licenciatura e que eu busco para mim, é que a gente não seja aquele professor de uma abordagem só, né? Então, muitas das vezes a gente fala assim, eu vou fazer abordagem humanista, construtivista, né? E, de repente, eu acho que vale mais a pena a gente ter essas abordagens como se fosse um kit de ferramenta nosso para que a gente consiga, inclusive, fazer com que os nossos alunos eles consigam ser participativos da forma deles. Então, eu acho que um exemplo muito bom é o caso do Felipe, que foi uma pessoa que ele ouviu muito antes de conseguir ajudar a guiar o grupo para chegar numa solução. Essa foi a forma que, de uma forma geral, foi trabalhada a liderança nele. Então, ele primeiro teve que se sentir confortável com aquela tarefa para depois fazer isso. Então, eu acho que fundamental é a gente trazer estratégias diferentes para a sala de aula, primeira coisa. E a segunda é a gente respeitar o tempo de cada um. Então, claro que a gente vai pegar turmas aí que tem 50, 100 pessoas às vezes, como que é o caso de um cursinho pré-vestibular, mas nesse caso a gente não, a gente talvez não tenha essa ferramenta para trabalhar naquele momento. Mas o professor sendo uma pessoa pronta a ouvir, pronta a discutir, a gente consegue bons resultados. Eu acho que é mais isso, é levar em consideração o perfil, trabalhar com estratégias diferentes e sempre que possível o professor fazer uma interação no gerencial a gente chama o one-to-one, né, um para um ali, para realmente, né, conversar com aquela pessoa e pegar a percepção dela. Com certeza a percepção de cada um sobre a mesma aula é diferente, né? Então vale a pena fazer isso. Legal, Gustavo. E a gente tem aqui muitos comentários sobre o que é liderança. Comentários, assim, muito legais, né? Sobre a percepção de cada um sobre o que é liderança. E eu vou até projetar um aqui para você comentar, para a gente poder finalizar. Tem uma última pergunta aqui. Projetar ela. Você acha que uma disciplina de desenvolvimento de lideranças seria interessante no contraturno do período integral da escola básica? Eu acho que é interessante o professor ter esse nome da disciplina, mas a partir do momento que a gente leva isso para os alunos, eu acho que eles perdem um pouco o interesse, porque se a gente para e pensa no nosso contexto escolar, né, por tudo que a gente passou, será que o Gustavo com 12 anos, 13 anos ia entender essa ideia de liderança como a gente hoje pode estar conversando? Isso não tem a ver com subestimar o aluno, mas tem a ver com o que move aquele aluno. Nós O hoje, no interesse sábado de dele, manhã, né? exatamente, hoje, no sábado de manhã, a gente se disponibilizar a assistir uma palestra para falar sobre liderança, eu acho que é uma coisa, porque nós temos interesse naquilo, nós temos uma motivação para assistir, que é um pouco que o Maslow fala. Agora, se eu, professor, sou capaz de pensar numa disciplina que pode ser cultivo de horta, ou então um grupo de teatros, ou até mesmo no contraturno, desenvolver atividades de RPG, né, que era a proposta do Fábio. Uma outra coisa muito legal, ter uma mídia social compartilhada. Então, na parte da tarde, ao invés de você ter essa disciplina, você vai lá e faz, por exemplo, assim, uma mídia social, um Instagram que vai falar de mulheres na ciência, ou então da periferia na ciência, alguma coisa assim. Naquele momento ali, a gente consegue usar a divulgação científica ou as práticas docentes para trazer a liderança dessa forma menos direta. Claro que o professor pode e deve conversar de forma explícita disso com os alunos, mas eu acho que a gente também precisa fazer esse recorte muito bem feito. Então, sim, eu acho que é possível desenvolver, acho que teria super sucesso, mas converse com os alunos, vejam o que eles querem fazer e vamos tentar rastrear essas habilidades de liderança e trazer para o que os alunos querem fazer. Eu acho que isso seria um sucesso muito grande, assim.
Beleza, Gustavo. A gente está com muitas respostas aqui, né, sobre a definição de liderança. E aí eu peço até que você dê uma olhada no YouTube depois, comentando essas respostas, que, assim, são incríveis. E eu queria te agradecer também por esse momento, né, de você poder vir aqui falar com a gente um pouquinho. Tenho certeza que, assim, todo mundo amou a palestra. Foram só comentários super positivos aqui. E é muito importante, né, a gente pensar na liderança dentro de sala de aula, como que cada aluno vai atuar, né, com ela, a individualidade de cada aluno. Então, não só apenas na sala de aula, né, mas na sala de aula principalmente. E aí eu queria te agradecer por estar aqui com a gente hoje e falar que é muito incrível a gente poder contar aí com o apoio de você como palestrante. Obrigado, Gabi. Então é isso. Valeu. Tchauzinho, obrigada.